Como você se sente ao não gostar de um livro do seu autor favorito? Oi, leitores, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Meu nome é Raíssa e no vídeo de hoje eu vou falar de alguns livros que eu não gosto do Stephen King. Antes da gente começar, eu vou pedir pra você se inscrever no canal, caso você ainda não seja inscrito. Por favor, demora um segundo pra você clicar ali embaixo e se inscrever no canal. Se você já for inscrito, pega esse vídeo, compartilha com algum amigo seu que gosta de literatura para que o canal possa continuar crescendo. Gente, para quem é novo por aqui, fique sabendo que eu sou uma grande fã do Stephen King. Essa parte da minha estante que aparece aqui é apenas uma pequena parte da minha coleção de livros do King, tá? Eu tenho cerca de 40 livros dele e já li quase todos esses que eu tenho. Então, assim, eu leio King há bastante tempo. Tento ler alguns livros todo ano, pra não perder o costume. Então ele é um autor conforto pra mim. Se é que dá pra falar isso, né? Pensando nas histórias que ele escreve, mas enfim. Mas acontece, obviamente, de ter alguns livros dele que eu não gosto. Até porque o cara escreve muito. Gente, ele tem mais de 75 livros publicados. Então era óbvio que algum deles eu não ia gostar. Então aqui tem alguns que eu gostei bem mais ou menos e alguns que eu realmente não gostei. E a gente vai falar um pouquinho sobre eles hoje. O primeiro deles que eu queria falar aqui é A Hora do Lobisomem. Esse livro aqui ele é bem curtinho e ele vai falar realmente... É como se fosse um conto, porque ele é bem curtinho, sabe? Eu não sei se chega a ser conto, novela... Não sei como que categoriza isso aqui. Que é um livro assim, ele tem bastante ilustração, sabe? Então, assim, de livro mesmo é menos que o que tá aqui, né? Então, esse aqui vai contar, ao longo de vários meses, alguns causos que têm acontecido por conta de um lobisomem. Então, é como se o livro fosse dividido em 12 partes pequenas, cada uma num mês, de uma cidade, um vilarejo, enfim, no meio do nada, onde acontecem os ataques, até que no final a gente descobre quem desse vilarejo é o lobisomem, né, e o que tá acontecendo. Então, assim, ele é um livro interessante, tem essa temática aí mais mitológica, que eu curto bastante, né, quando os autores trazem esses imaginários que a gente já tem. E o King escreve bem aqui. O meu problema é que eu achei muito curto e eu não consegui mergulhar na história, sabe? Não consegui me apegar a personagem ou realmente sentir essa ambientação. É um livro bom. Se eu não me engano, eu dei 3 estrelas pra ele, mas ele não é tudo isso. Eu acho que ele poderia ter sido muito mais. Eu gostaria de ver uma história mais complexa, mais longa, sobre essa temática aos olhos do King. Então, eu acho que se ele fosse maior, eu teria aproveitado melhor essa leitura. O próximo livro que eu gostei mais ou menos foi uma leitura até que recente, eu li no ano passado, é A Autoestrada. Esse livro aqui o King escreveu como pseudônimo dele, Richard Bachman. Porque na época os estilos do Stephen King e do Richard eram um pouco diferentes. E aí... meio que o King, junto com o editor dele, assessor, decidiram criar um pseudônimo para separar um pouco os estilos das escritas, mas depois de alguns anos, obviamente, a galera acabou descobrindo. E, enfim, hoje em dia a gente vê Stephen King escrevendo como Richard Bachman. Então aqui a gente vai ter um homem que a vida dele, coitado, ele tá assim, a vida dele tá de cabeça pra baixo, virou de cabeça pra baixo de repente. Estão construindo uma autoestrada na cidade que vai passar pela cidade dele, e a casa dele tá bem no caminho dessa autoestrada. Então o que a galera tá fazendo, né? As empresas e o governo que estão construindo essa autoestrada, eles estão pagando para as pessoas deixarem a casa deles e ir morar em outro lugar, porque aqui, essas casas terão que ser desocupadas porque ali vai passar a autoestrada. Só que o nosso protagonista, ele não quer isso. Ele não quer vender a casa dele, ele não quer mudar dali. Só que além disso que tá acontecendo, a empresa que ele tá trabalhando tá mal das pernas. Então ele acaba ficando desamparado tanto pela autoestrada, que quer que ele saia de casa, quanto pelo emprego, que se perdendo, quanto com o casamento, que também tá aí quase desfalecendo. Então, assim, tem muitas discordâncias na vida dele, ele vai ter eu vou falar um pequeno surto, assim. Então a gente vai acompanhar esse personagem ao longo desse momento difícil da vida dele e as decisões meio malucas que ele tomou em reação a isso, entendeu? Então é um livro que a gente vai focar muito nesse protagonista. E ele é um livro ok, mas ele não... parece que ele não vai a lugar nenhum, sabe? Parece que a gente vai acompanhando essa história desse cara e no final você pensa, tá bom, mas é só isso? Sabe, eu queria mais, eu queria, sei lá, que o King tivesse colocado
puta paranormal aqui, eu acho que teria ficado mais interessante. Então eu acho que esse livro eu dei 3 estrelas também, porque a escrita tá legalzinha, só que o enredo é bem fraco, vai de nada pra lugar nenhum, então eu não gosto muito desse livro. O próximo livro é um livro de contos chamado O Bazar dos Sonhos Ruins, do Stephen King. Esse livro aqui, gente, eu li há muito tempo. Deixa eu ver se tem a data aqui. Eu li em 2019, já fazem 4 anos que eu li esse livro. Esse livro aqui é um livro de contos que não me prendeu muito. Eu não consigo lembrar, juro pra vocês, gente, eu não consigo lembrar de um conto que me marcou nesse livro aqui. Talvez eu tenha lido errado, talvez. Talvez eu tenha que dar uma segunda chance e ler novamente? Talvez. Mas neste momento, esse é um dos livros do King, assim, que não me despertam nada, porque eu não lembro. E é aquela coisa, a gente lembra do que nos marca, do que nos emociona, e esse livro aqui eu não lembro de praticamente nada do que acontece. Talvez se eu folhear as páginas e dar uma olhadinha nos contos eu lembre. Mas assim, sendo sincera, eu não lembro de muita coisa. Então, esse livro aqui, ele é longo. Eu lembro que na época foi difícil pra eu ler esse livro, pra eu engatar, engrenar nas histórias, me conectar, porque realmente não tava fluindo, sabe? Então, é um livro de contos que pra mim não foi muito memorável e não foi uma experiência assim, meu Deus, estou lendo um monte de histórias do King, sabe? Tem outros livros de contos dele que eu acho muito superiores a esse aqui. Essa é uma coletânea longa, viu? Eu não sei quantos contos tem aqui. São 20 contos aqui nesse livro. O King tem várias versões de livros de contos. Tem alguns com 4 contos, alguns com 14, alguns com 20. Então vai depender do estilo da coletânea, né? E a época que ele escreveu, enfim. Então esse aqui tem muito conto mesmo. E eu não me apeguei muito a eles. Então foi um livro meio aleatório aí na minha jornada kingerística, sabe? Então, não sei. Quem sabe um dia eu tente reler, mas não vai ser uma coisa que eu farei muito em breve. Então esse livro acaba ficando enquadrado aí nos livros do King que eu menos gosto. Aí a gente vai falar dele, coitado. Eu acho que eu tô esculachando esse livro faz uns 3 vídeos. Eu vou falar dele de novo, que é Love, a história de Lizzie. Ai, se você não assistiu o meu vídeo de leituras do mês de junho, eu vou deixar o vídeo linkado aqui, tá? Pra você dar uma olhada, mas naquele vídeo eu falei desse aqui com mais profundidade. Mas basicamente aqui a gente vai ter uma moça chamada Lizzie, que ela perdeu o marido 2 anos atrás, e o marido dela era um escritor famoso, e ela ainda tá passando pelo estágio do luto, assim, tá bem difícil pra ela superar a morte do marido dela, e nessa altura do campeonato ela tá sendo ameaçada por um cara que quer os manuscritos do marido dela, dos livros que ele não tinha publicado antes de falecer. E aí, obviamente, o King vai colocar uma pitada de paranormal aqui na história pra deixar as coisas mais empolgantes, mas mesmo assim foi um livro muito difícil de ler. Eu falo que foi uma tortura psicológica, porque parecia um livro gigantesco, ele não acabava nunca. Eu acho que ele podia ter sido muito menor do que o King escreveu aqui, sabe? Então foi um livro muito cansativo pra mim e eu fico triste porque eu queria muito gostar da história. Ele é um livro, assim, que o final é legal, mas a jornada até o final não vale tanto a pena, assim, sabe? Porque olha o tamanho disso. Se fosse um livro de 300 páginas e falam assim, não, mas o final vale muito a pena, até tudo bem. Mas 500 e tantas páginas, quase 600, olha, não dá. Então, assim, a minha experiência com esse livro aqui foi bem mais ou menos. Eu dei 2 estrelas e meia pra ele e, infelizmente, é um dos livros do King que eu menos gosto mesmo. De todos os que eu já falei aqui, esse é o que eu menos gosto. Mas sempre tem alguém ou alguma coisa pior. E eu tô falando de Jogo Perigoso. Gente, esse livro aqui, graças a Deus, ele é mais curto. Ele deve ter metade do tamanho de Love, ou um pouquinho mais da metade. Mas esse livro aqui, ele vai contar o quê? Um casal que tá com um relacionamento meio, mais ou menos, meio bambo, resolve fazer uma viagem juntos. Então eles vão, tipo, pra uma cabana no meio do mato, passar um tempo juntos, ver se o relacionamento dá uma engrenada. E aí eles vão pra cama fazer coisas e eles vão tentar fazer coisinhas diferentes e eles algemam a esposa na cama, na cabeceira da cama. E aí eles estão lá no rally rola, só que no meio do negócio, o marido dela tem um ataque do coração, ele acaba falecendo aos pés da cama enquanto a esposa está algemada. Sim, essa é a sinopse. E assim, eu acho essa sinopse criativa, porque tu fica curioso, tipo, o que essa mulher vai fazer? Como que ela vai sair daí? Porque eles estão numa cabana no meio do mato. É uma sinopse super interessante, uma premissa que você fica, cara, como que o King conseguiu desenvolver isso? Só que o King aqui, ele foi pra um lado, porque vocês pensam, esses eram os únicos protagonistas da história.
Então a gente vai mergulhar de cabeça nessa moça, no passado, nos traumas. E ele é tão profundo numa única personagem que ele se torna extremamente cansativo. Extremamente cansativo, e o King coloca também um pouquinho de paranormal aqui, umas coisas meio doidas, que acabou me desconectando da história. Então, cara, esse livro aqui foi muito difícil de ler, foi muito difícil mesmo sendo pequeno. Eu achei uma viagem, assim, muito louca e que não valeu a pena, sabe? Então eu dei 2,5 estrelas pra esse livro também. Eu acho que de todos os livros do King que eu já li, esse aqui é o que eu menos gosto. Porque o Love ainda tinha umas partes mais engraçadas, mais divertidas. E esse aqui não, esse aqui é só isso, é só você na cabeça da mulher e ela tentando escapar. E eu acho que a única coisa que me prendeu pra eu terminar de ler esse livro é porque eu queria saber como que ela ia se livrar das algemas e conseguir sair. Só que, obviamente, demora pra caceta pra isso acontecer. E até lá você tem que aguentar o resto do livro. Muito triste, uma pena eu não ter gostado, mas acontece. Nem todo livro é para todo mundo. Então é isso, leitores. Se vocês quiserem, eu posso trazer um vídeo falando dos meus top 5 livros favoritos de Stephen King. Vai ser uma lista muito difícil de eu fazer, tá? Mas se vocês tiverem vontade, eu posso. É só vocês comentarem aqui embaixo bastante que eu penso em fazer isso aí nos próximos vídeos, tá bom? Muito obrigada pela tua atenção até aqui. Eu espero que tu tenha se divertido. Não deixa de dar o seu gostei aqui, me ajuda muito com a divulgação do vídeo. Então, por favor, não demora um segundo pra você fazer isso. Só clicar na mãozinha ali embaixo, tá? E é isso, não esquece que a gente tem um compromisso marcado semana que vem com o próximo vídeo aqui do canal, tá bom? Um beijo! Tchau! Mas aqui, basicamente, a gente vai ter uma escritora que vai... Uma escritora. Confundi tudo. O marido dela tem um ataque do coração.